Ok, agora hoje à noite o calendário da época da igreja. Na aula anterior descobrimos que Daniel 9, versículos 24 a 27 é o calendário dos eventos da nação de Israel. Então você estuda versículos 24, 25, 26 e 27 e Deus dá 490 anos para Israel. Mas dá para ver na passagem que há uma brecha entre semana 69 e semana 70. Boa noite, Marlene. E essa divisão ali, nós colocamos a época da igreja. Se vocês ainda têm a apostila, nós temos isso marcado aqui. Nós estudamos os versículos de Daniel 9, 24 e 27. E bem aqui colocamos onde se encontra a época da igreja. Eu vi um erro aqui, diz aqui 2 Tessalonicenses 4, mas deve dizer 1 Tessalonicenses 4. Coloquei algo errado, me perdoe. Mas agora, vamos para a página 22. Então, na semana passada, descobrimos que dividimos na Bíblia as profecias assim: Israel e a igreja. Então, quando você faz isso, você consegue entender muito melhor as profecias bíblicas. Então aqui, vamos começar simplesmente lendo o que está escrito aqui na apostila. Eu vou dar comentários para vocês. E lembra, pode estar em Apocalipse capítulo 1. O calendário da época da igreja. Há 7 igrejas em capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Elas são na Ásia Menor, hoje conhecida como a Turquia. E não existem mais, essas igrejas sumiram, como todas as igrejas do primeiro século. Jesus pediu que João escrevesse uma carta a cada igreja no primeiro século. Nós sabemos, pelas coisas que nós estudamos, que João, não João Batista, mas João o apóstolo, ele era o último para morrer entre os apóstolos. Ele morreu bem no fim do último século, talvez no ano 98. Nós usamos o calendário dizendo AC antes Cristo e DC depois Cristo. E você pode ver números diferentes, há muitas pesquisas sobre datas e qual data é correta, mas muitos usam 33, o ano 33 DC depois Cristo, para falar esse é o ano em que Cristo morreu por nós. O calendário realmente é focado, esse calendário de DC e AC, em Jesus Cristo. Então aqui nós temos o ano 96, é que mais ou menos em 96, uns 63 anos depois da morte de Cristo, era para João escrever essas cartas para essas 7 igrejas, e nós temos essas cartas aqui no livro de Apocalipse, especificamente capítulos 2 e 3. Segundo parágrafo aqui. Acredita-se que essas igrejas eram reais, mas também representam 7 períodos da época da igreja. Desde a destruição de Jerusalém, no ano 70, desde a destruição de Jerusalém. Essa época pausa o calendário dado a Israel em Daniel 9, entre as semanas proféticas 69 e 70. E já estudamos sobre Daniel na semana passada. É o calendário dado à igreja dentro do calendário dado a Israel.
Agora, vou enfatizar algo. Nem todo mundo acredita nisso. Mas quando eu estudo essas coisas e comparo o que está escrito no livro de Apocalipse, eu não tenho problema nenhum. Na verdade, para mim é muito fácil ver isso. É difícil para mim negar que Deus colocou esse calendário aqui. Às vezes parece tão bom, tão perfeito, que alguém diz que mas é impossível. Mas nós temos um Deus todo poderoso. Com certeza Ele consegue colocar um calendário na igreja de coisas que nem tinha acontecido, e agora nós podemos utilizar esse calendário para entender onde nós estamos hoje. E eu vou falar para vocês, nós estamos no fim da época da igreja, de acordo com esse calendário. Eu não sei quando Jesus vai voltar, ninguém sabe. Jesus falou que nem Ele sabe, somente o Pai. Que é incrível considerar. Mas ainda nós podemos ver esse calendário e discernir, olha, já passamos por essas coisas, nós estamos no fim. Então, há 7 igrejas na Ásia Menor, em capítulos 2 e 3, que não existem mais. E cada igreja representa um período de tempo durante a época da igreja. Então, na semana passada, notamos que Deus deu um calendário de 70 semanas proféticas. E entre semanas 69 e 70, nós abrimos um espaço para dizer, agora Deus não foca em Israel, Ele foca na gente, ok? Agora, a base desta interpretação é Apocalipse 1:19. Por favor, veja comigo Apocalipse 1:19. Deus diz para João aqui: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E você pode notar isso na apostila, mas ele fala as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois, ou seja, passado, presente, futuro. O livro de Apocalipse, então, precisa mostrar para nós, de acordo com o mandamento que Deus deu para João, o passado, o presente e o futuro. Com certeza você vai lendo o livro de Apocalipse e você vê gafanhotos estranhos, e você vê coisas caindo do céu, e você vê batalhas e sabe, mortes incríveis, e você pensa, essas coisas com certeza não aconteceram ainda. Então você tem essa pergunta, então onde começam essas coisas futuras? Bom, note algo aqui comigo em capítulo 4, versículo 1. Diz aqui, depois destas coisas, ok? Então, ele coloca essa expressão aqui em capítulo 4, versículo 1. Agora, com essas palavras, vamos ver o que diz aqui na apostila. Apocalipse 1:19 e Apocalipse 4:1 terminam com as mesmas palavras. Eu li as primeiras palavras do versículo, deixe-me ler as últimas, eu estava me confundindo aqui. As últimas palavras dizem: e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Me perdoe, eu errei, eu enfatizei as palavras erradas. As últimas palavras do versículo: e as coisas que depois destas devem acontecer. Então aqui João está dizendo, as coisas antes de capítulo 4 já aconteceram, pelo menos no livro, e agora novas coisas. Essas palavras são aqui na apostila genestai meta tauta, ok? No grego, que é as que depois destas hão de acontecer. Então a mesma linguagem em capítulo 1, versículo 19, que fala sobre o futuro, ele usa aqui em capítulo 4, versículo 1, no finzinho do versículo.
E nós usamos isso como uma chave para dizer, ok, então há uma divisão de tempo entre o presente e o futuro, entre capítulos 3 e 4. Uma grande ajuda ver isso. Que serve como uma dica que as 7 igrejas de capítulos 2 e 3 representam o presente, a época da igreja. Além disso, João foi arrebatado no mesmo capítulo 4, versículo 1, marcando o arrebatamento da igreja, o evento que separa a época da igreja dos eventos futuros. Diz aqui em Apocalipse 4, por favor, nota aqui, ele fala no fim de versículo 1, as coisas que depois dessas devem acontecer, Versículo 2, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João, ele fazia parte da igreja, ele foi salvo, ele era um pregador na igreja, um apóstolo da igreja, escolhido por Jesus, enviado por Jesus para esse ministério, para fazer esse ministério. Nós entendemos, porque há muitos símbolos no livro de Apocalipse, inclusive nos primeiros versículos de Apocalipse, ele enfatiza essa ideia, que aqui em capítulo 2 de Apocalipse 4, João representa a igreja no arrebatamento, indo para o céu, a presença de Deus, ok? Então, olhando de novo para a apostila, onde diz 1, 2 e 3, passado, presente e futuro, o passado no livro de Apocalipse é o seguinte, a exaltação de Jesus, que é capítulo 1. Em capítulo 1 de Apocalipse, eu não vou ensinar tudo, porque o estudo agora é escatologia e não simplesmente o livro de Apocalipse. O passado é que Jesus já foi exaltado, e você vê Jesus exaltado em Apocalipse capítulo 1, já aconteceu, é o passado. Ele está na destra do Pai, intercedendo por nós. Capítulos 2 e 3 falam de igreja. E capítulos 4 até o fim, basicamente, não totalmente ao fim, mas até quase o fim, não falam mais nada sobre a igreja. A igreja some e você vê Israel. Por quê? Porque basicamente aqui com capítulo 4 começa a última semana das 70 semanas em Daniel 9. Então aqui no fim de capítulo 3 nós estamos saindo do calendário da época da igreja e voltando para o calendário dado para Israel e sobre Israel. Eu falei bastante, espero que vocês estejam entendendo, mas então capítulos 2 e 3 de Apocalipse são o calendário da igreja, e capítulo 4 nos leva de volta para o calendário dado para Israel. Agora, dizendo isso, vamos chegar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo muito importante, eu gostaria de mostrar para vocês, para ter um entendimento bom desses dois calendários e como é que fica isso, como é que funciona isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2 enfatiza a obra satânica do anticristo. É um dos capítulos mais importantes na Bíblia quando você estuda o anticristo. E diz aqui em versículo, eu não vou ensinar tudo, mas eu vou mostrar algumas coisas aos irmãos. Versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, quem é ele? A palavra pecado quer dizer sem lei, filho da perdição. Esse é o anticristo, e diz que ele vem
com uma apostasia. Muitas pessoas acreditam que essa apostasia é o resultado do arrebatamento. Porque vamos entender algo extremamente importante. Há uma diferença entre alguém que frequenta o culto de uma igreja, alguém que se chama um membro da igreja, e alguém que é membro da igreja porque foi salvo por Jesus. Quando o arrebatamento acontece, Deus vai tirar cada pessoa salva desse mundo. E as outras pessoas vão continuar nas igrejas, etc., e vão entrar em grande apostasia, porque é somente o verdadeiro salvo que tem o selo do Espírito Santo. E esse grupo vai partir, vai sumir. Versículo 4, falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, igual que fez o Antíoco IV Epifânio no livro de Daniel. Esse mesmo tipo de ideia. E também o Adolf Hitler estava tentando fazer basicamente a mesma coisa, matando os judeus, etc. Não conseguiu. Não conseguiu porque não tinha acontecido o arrebatamento. Versículo 5: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, marca a palavra, detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 1 João nos ensina que há vários anticristos no mundo, mas esse será o anticristo. Mas há algo aqui agora nesse mundo, agora, que detém, que não permite algo. A palavra detém aqui é a palavra katekon, algo assim no grego. E a mesma palavra se encontra em versículo 7, é só que na minha tradução vai de detém para retém, mas na língua original, o grego, é a mesma palavra. Versículo 7 é o versículo que eu quero enfatizar. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, no meio desse mundo que tem esse espírito de anticristo, existe algo que vai ser tirado. E a Bíblia diz que a igreja verdadeira, os verdadeiros salvos, são a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos os que atrapalhamos tudo que o mundo quer fazer. Toda essa porcaria no mundo, nós acabamos sendo um tipo de consciência. E o mundo não gosta disso. E há movimentos fortes contra nós. Mas temos um bom número. Tão bom, na verdade, que influenciamos ainda governos, líderes políticos, etc. Não vou dizer que todo mundo que é influenciado é também crente, mas homens como, por exemplo, Bolsonaro. Você vê, ele talvez nem seja crente de verdade, eu não sei, mas você vê a influência de Jesus até um certo ponto na vida dele. Você vê isso, porque ele fala sobre Jesus. Ele foi batizado no Rio Jordão. Então, mostra que existe ainda uma força por causa de nós. Sim, Tiagão. Ele não é crente, ele falou que é católico, e há pouquíssimo tempo ele disse isso. Teve uma reunião de oração, mas vou orar com você, está embora, você é católico. Ele falou isso, não é crente. Isso é importante, porque quando Tiago enfatiza que ele não é crente de verdade, é como o homem Constantino do Império Romano. Ele que legalizou o cristianismo em Roma, mas quando você estuda o que ele fez, é difícil acreditar que ele era crente de verdade. Quando você estuda Ciro no Velho Testamento, ele que liberou o povo de Judá para voltar para Judá, mas Deus fala que ele não conhece o Senhor.
Mas essas pessoas foram influenciadas por nós, os crentes de verdade, de uma forma ou outra. Então, quando nós consideramos isso, há uma força contra nós, mas a Bíblia nos disse, em Mateus capítulo 16, que Jesus disse, na verdade, ele ia edificar a igreja dele e até as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Então, nós temos uma presença. Aqui, em versículo 7, então, esse que retém precisa ser tirado. Olha aqui, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele já foi para a batalha de Armagedon, aqui em versículo 8. Então, nós estamos aqui, nós somos os cintos segurando a gordura do pecado no mundo, e quando Deus tira o cinto, a coisa vai explodir. Daí você pode voltar para versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2, e você vê as palavras: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele vai se manifestar, mas haverá uma necessidade de ter essa ausência dos verdadeiros crentes. Então, por causa de todos esses fatores, concluímos que Apocalipse, capítulos 2 e 3, representam o presente, a época da igreja. E cada uma das 7 igrejas representa um período de tempo durante a época da igreja. E quando estudamos essas coisas e comparamos com a história da igreja desde o primeiro século, é incrível e chegamos à conclusão: nós estamos no fim da época da igreja. Essa aula, eu gostaria de um dia ensinar para vocês uma série de aulas sobre a história da igreja. Seria maravilhoso para vocês. Dizendo isso, eu não vou poder ensinar a história da igreja durante essa aula que lida com escatologia, mas nós vamos precisar ver a história da igreja até um certo ponto para entender essa ideia. Então, se vocês quiserem, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse de novo, e vamos para Apocalipse capítulo 2, ok? E talvez sua Bíblia tenha em cima títulozinhos. Por exemplo, eu tenho aqui, primeira carta à igreja de Éfeso, versículo 8, segunda carta à igreja em Esmirna. E você vai continuando. Vocês podem ler tudo. Eu não vou nem ler tudo para vocês, porque na verdade é muita coisa. E se eu entrar muito nos detalhes, nós vamos acabar levando aulas após aulas para estudar essas coisas aqui. Tiago, você queria falar algo? Não? Tudo bem. Ok. Aqui na apostila, de novo, entendendo então que Apocalipse 2 e 3 representam o presente, notamos que cada igreja das 7 representa um período específico da época da igreja. Não há um foco em uma denominação só. Ao invés disso, cada igreja representa a transição do epicentro da influência cristã ao longo da época da igreja. Consequentemente, nem todo o período da igreja neste calendário destaca as partes mais positivas. Existe o verdadeiro crente, existe uma verdadeira igreja, mas infelizmente você pode ter uma igreja que tem pessoas que são salvas, que não representam muito bem Jesus. E nós notamos isso em Apocalipse 2 e 3, que há certas igrejas que têm grandes problemas. E Deus ameaça essas igrejas, dizendo: se isso não mudar, então isso vai acontecer. Então, nós entendemos que enquanto existe a possibilidade de uma igreja funcionar, mas ter problemas, como por exemplo o pecado, também existe a possibilidade de um período de tempo que representa o epicentro da influência da igreja no mundo,
que não é muito legal, tem problemas. Eu coloquei aqui um diagrama para vocês na página 22, e diz aqui, visão geral do calendário da época da igreja. E em cima tem os nomes, igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok? Esses são as 7 igrejas. Embaixo tem os períodos de tempo, os anos, ok? Então, o período profético de 30 a 100. E esses números não são super exatos, mas são o suficiente para a gente ter a ideia. Então, esse primeiro período, de 30 a 100 DC, representa mais ou menos 70 anos. A igreja de Éfeso, então, representa o primeiro século, ou 70 anos do primeiro século, mais ou menos. Esmirna, de 100 a 300, então representa 200 anos. Pérgamo, mais 200 anos, indo para o ano 500 DC. Tiatira, maior período, representando 1000 anos. Sardes, mais 200 anos. Filadélfia, mais 200 anos. E Laodiceia, a gente não sabe quando vai terminar, porque nós entendemos que esse último período vai terminar com o fim da época da igreja, em outras palavras, o arrebatamento, que eu já enfatizei em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você pode também ver a marca destacada de cada período de tempo. Primeiro século, Éfeso, os apóstolos, a igreja apostólica. Segundo período, os mártires. Terceiro, mundanismo. Quarto, igreja estadual ou catolicismo. Quinto período, Sardes, a reforma, que quando Martinho Lutero e outros estavam tentando purificar a igreja católica. Filadélfia, avivamento, grandes coisas aconteceram entre 1700 e 1900, na verdade até hoje. Eu me lembro quando o meu professor na faculdade me mostrou essas coisas, ele falou, olha, provavelmente nós podemos estender Filadélfia até mais, porque há certas coisas gloriosas que aconteciam durante esse último século, mas também durante esses últimos 2 séculos, 1800, 1900, etc., grande apostasia começou a entrar na igreja. Inclusive, no início de 1800, os mormons, testemunhos de Jeová, espíritas, muita coisa errada das igrejas pentecostais. Eu falo isso francamente porque há tanta coisa, pessoas caem no chão, latindo como cachorro e outras coisas que nunca existia, surgiram nos Estados Unidos em 1800 e alguma coisa até 1900 e alguma coisa. Essas coisas começaram a surgir. Eu posso falar mais sobre isso, mas não estou lidando com isso. Eu já lidei com tudo isso naquela aula sobre as religiões do mundo, ok? Agora, o último período aqui é Laodiceia, que é o período de apostasia. E hoje, irmãos, eu poderia passar horas e horas e horas simplesmente reclamando das coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que estão nos púlpitos das igrejas hoje em dia. É triste, é muito triste. Mas nós estamos vendo como essas igrejas, com cada coisa que Jesus escreve para essas igrejas, você pode ver esses períodos, e não uma confusão, segue essa ordem mesmo, de Éfeso até Laodiceia. A estrutura aqui na apostila, a estrutura de cada carta para as igrejas é basicamente igual. Você vai ver uma descrição de Jesus, o conhecimento que Jesus tem, o conselho que Jesus dá para a igreja e a promessa que Jesus dá especificamente para a pessoa fiel. Então, 4 coisas basicamente. Vamos chegar aqui em Éfeso, página 22 ainda, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, ok?
Deixe-me ler um pouquinho da passagem. Escrevo ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Em uma das primeiras aulas que eu dei para vocês sobre escatologia, eu expliquei algo. Eu expliquei que quando você estuda profecia, você tem que analisar cada palavra. Cada palavra tem significado. Lemos agora 7 versículos. E é fácil ler e falar, olha, eu não entendi isso, não entendi isso, não entendi isso, não entendi isso, beleza, não entendi nada, vamos continuar. E muita pessoa lê o livro de Apocalipse assim. Mas na verdade, a pessoa que entende o que está acontecendo, já estudou bastante a Bíblia, entende o que Jesus falava, entende o que aconteceu com Israel, tem um bom entendimento das escrituras velho-testamentárias, etc. Começa a ver coisas aqui. Cada palavra, eu sei o que é isso, e é isso aqui, e aquilo, eu entendo, e acaba ligando e forma algo dentro de vocês, dentro da cabeça, na verdade. Eu não tenho tempo durante essas aulas para mostrar tudo isso para vocês, mas eu coloquei aqui na apostila muitos detalhes. Vocês podem ler essas coisas em casa e ver. O que eu gostaria de mostrar é somente algumas coisas proféticas. Então, vamos chegar aqui na apostila e diz aqui, primeira carta, página 22 ainda, à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7. O significado da palavra Éfeso é desejável. E o interessante, não importa o tipo de igreja, toda pessoa fala, vamos voltar para o primeiro século, vamos ser igual à igreja dos apóstolos, nós queremos mesmo evangelismo, mesma obra, mesmo poder de Deus, sabe, a mão de Deus operando em nós queremos o que Paulo e João e os outros tinham, nós desejamos isso, e nem sei quantas vezes a gente compara o Novo Testamento, que foi escrito por as igrejas daquela época, com as igrejas de hoje, e a gente pensa, nossa, que vergonha, como as igrejas têm mudado tanto, não chega nem perto da situação do primeiro século. Então é muito interessante ver isso que representa o que essa palavra Éfeso quer dizer, desejável. Nós colocamos aqui, representa a época profética, a época profética é de 30 a 100 DC. Vocês podem ler sobre a descrição da cidade de Éfeso, mas vamos para a descrição profética. Então essa igreja representa o primeiro século da igreja. É a igreja apostólica. Os apóstolos ainda serviam nas igrejas durante esta época. Era um tempo maravilhoso, com crescimento enorme e a expansão do evangelho por todo o mundo. Deixe-me ler um versículo só para vocês, se vocês quiserem achar, é Colossenses capítulo 1. Sem telefone, sem a internet, sem satélite, sem toda a tecnologia que nós temos hoje, olha aqui o que a Bíblia fala.
Em Colossenses capítulo 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E você pode estudar a história da igreja, mas é incrível como o evangelho espalhou, e Deus usou algumas coisas para isso acontecer. Olha, Jesus nasceu no lugar certo e na época certa. Porque na Europa, na Ásia, aquela parte da Ásia, do Oriente Médio, etc., a língua franca era grego. Todo mundo falava grego. Além disso, Roma tinha criado algo chamado Pax Romana. Não sei falar muito bem essa expressão do latim, em português. Mas dava para o missionário ir de um lugar para outro, passando pela fronteira sem problemas. Não precisava de passaporte. Dava para o missionário ficar indo, pregando. Então Jesus começou a obra missionária bem no século certo. E o cristianismo explodiu. Os líderes batalharam pela fé. Você pode ler essas epístolas e você vê cada tipo de falsa doutrina. Eles falam, está errado isso, está errado isso, está errado isso, está errado isso. Todas as igrejas de hoje olham para trás querendo imitar esta época. Portanto, faz sentido que o significado é desejável. E você pode ler em Apocalipse 2 como eles estavam lutando contra a falsa doutrina e também como eles deixaram o primeiro amor. É que às vezes, irmãos, nós podemos entrar tanto no ministério, ter tanto para fazer, que acabamos esquecendo de Jesus. E nós acabamos, mas eu preciso fazer isso, vou evangelizar, vou pregar, vou estudar, vou orar, vou aquilo. E Jesus está dizendo, mas eu te salvei para ter relacionamento contigo. Eu quero que você passe tempo comigo. Eu quero ter 1000 ministérios através dessa igreja aqui. Mas eu não quero deixar o meu primeiro amor. Isso tinha acontecido. Vamos continuar aqui. Vamos para a igreja de Esmirna. Versículos de 8 a 11 em Apocalipse 2. A palavra Esmirna quer dizer esmagado. Da palavra raiz, mirra, uma resina aromática esmagada para soltar a sua fragrância. Então, isso é interessante, porque quando você termina o primeiro período e vai para o segundo período da época da igreja, que é do ano 100 até o ano 300, irmãos, era uma época horrível para a igreja na questão de perseguição. Roma, no início pensava, então essas pessoas que acreditam em Jesus são basicamente uma seita do judaísmo, mas cresceu. E tinha pessoas, como por exemplo os judeus, falando que quando os crentes bebiam o suco de uva e comiam o pãozinho, que eles na verdade estavam comendo pessoas, que eles estavam matando pessoas e comendo o corpo e bebendo o sangue. Então essas pessoas perverteram o que os crentes estavam fazendo. Também pessoas como o imperador Nero acusavam os crentes de certas coisas. Por causa do grande crescimento e por causa do ódio dos judeus, ele culpou os crentes, dizendo que eles botaram fogo em Roma. Então muitos crentes sofriam por causa disso. Então esse significado, Esmirna, esmagado, faz muito sentido. Representa então 200 anos de perseguição. Era a igreja perseguida, sofrendo as perseguições dos imperadores romanos. As igrejas foram esmagadas, soltando uma fragrância agradável ao
Senhor, e você pode ler essa ideia em Efésios 5:2, e também leia essa passagem aqui, você vai ver coisas. Por exemplo, no fim de Apocalipse 2:10 diz o seguinte: que quer dizer seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo: eu quero dar um galardão para você. A perseguição vem, não me negue, não me abandone. Alguém vai te matar, você vai ser um mártir, mas eu vou dar galardão para você, uma coroa. Agora vamos para a terceira igreja, que eu acho que vai ser a última igreja que eu vou mostrar hoje à noite. Terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Essa palavra Pérgamo quer dizer casado, que é muito interessante, porque essa época, eu vou dizer, basicamente começa com o ano 313, porque quando o imperador romano Constantino decidiu legalizar o cristianismo na Europa. Mas quando ele legalizou, ele fez mais do que legalizar, ele começou a ajudar a igreja, porque ele disse que ele recebeu uma visão de uma cruz, e ele foi batizado. Então pensa bem, por 200 anos Roma estava perseguindo a igreja, agora esse homem diz: agora eu vou legalizar. Por que ele chegou a essa conclusão de uma fé que surgiu de um homem que nasceu dentro, ou foi colocado dentro de uma manjedoura? É porque na época de Constantino, uns 270 anos depois, 10% da população de Roma dizia: eu sou crente, eu creio em Jesus. Irmãos, isto é incrível. Não tinha igreja antes de Jesus, e no ano 313 o rei de Roma disse: então eu sou crente também. É incrível quando você para pensar. Mas ele acabou casando o Estado, Roma, com a igreja, e deu a espada do Estado para a igreja. E você segue o que acontece, e logo, em nome de Jesus, Roma começa a matar pessoas que não querem fazer parte da igreja estabelecida pelo Império Romano. Coisa triste. Vamos ver aqui a descrição profética. É uma igreja mundana, imperial. O imperador Constantino, se diz, viu uma cruz no céu que disse: neste sinal vencerás. Ele disse que se tornou cristão em 313 e legalizou o cristianismo, que já era a fé de 10% da população. Muitos acreditam que este imperador simplesmente usou a fé cristã para se ajudar politicamente. E eu acabei de falar basicamente isso quando eu respondi ao comentário do Tiagão hoje à noite sobre o presidente do Brasil. Ele popularizava o cristianismo, dando honras para bispos, pastores, efetivamente casando o Estado com a igreja. Olha aqui, muitos pagãos infiltravam a igreja com imoralidade e ganância. Ok, vamos pausar aqui. Levanta a mão se você acha que hoje, na maior parte do Brasil, é legal fazer parte de uma igreja, é uma coisa que eleva um pouco o seu status. Você é considerado uma pessoa, mais honesta, você crê em Deus, você sabe, não aquele grupo de ateu. Quem percebeu que existe isso aqui no Brasil? Existe. Quem também percebeu como a igreja está sendo infiltrada por pessoas que dá para ver não tem interesse nenhum em se arrepender dos pecados? Levanta a mão. Olha, está vendo? A mesma coisa aconteceu quando esse imperador romano disse: olha, eu não vou simplesmente parar de perseguir os crentes. Eu vou dar dinheiro, eu vou ajudá-los
As igrejas realmente começaram a ter seus templos, etc., por causa disso. E os pagãos estão pensando: olha, sabe onde está o dinheiro? A vida boa? Dentro da igreja. Eu sou crente também. E a igreja começou a ficar infiltrada com esse tipo de coisa. Então se tornou uma igreja mundana e se casou com o Estado. Grandes debates surgiram durante esta época, incluindo a controvérsia ariana do homem ário sobre a divindade de Cristo, porque ele negava que Jesus era 100% Deus. O debate cresceu tanto que o próprio imperador Constantino, imagina isso hoje, imagina Bolsonaro resolvendo questão de doutrina para as igrejas do Brasil, imagina isso, mas é isso que aconteceu em Roma, que era a Europa inteira, aquela região toda, e até além disso. Constantino estabeleceu um concílio da igreja em Niceia para estabelecer a doutrina da igreja sobre este assunto importantíssimo. Seu filho Constâncio, porém, se tornou o imperador e apoiava a doutrina falsa de Ário. Este exigiu que Atanásio, que pregava contra o arianismo, parasse de opor o arianismo, dizendo: não sabes que o mundo todo é contra tu? Ele respondeu: então, sou contra todos no mundo inteiro. Uma história muito interessante e se liga com as coisas escritas em Apocalipse, só que eu não tenho como ensinar tudo isso agora, vocês podem ler as notas aqui. Outros concílios foram realizados durante esse tempo. A Igreja Católica Romana nasceu e o Império Romano permanentemente se dividiu em 395. Então, dizendo isso, a próxima vez que uma pessoa da Igreja Católica fala para você que nós saímos da Igreja Católica, que a Igreja Católica nos deu a Bíblia, você pode falar: não é bem assim, não. Antes do Constantino não existia isso, não existia. A palavra católico quer dizer universal. Então, ele criou uma ideia de uma coisa universal. Eu sou o líder, eu como o imperador de Roma, eu vou ajudar a igreja a escolher boa doutrina. E o que eu acho incrível é como você pode estudar essas coisas e comparar com o que foi escrito em Apocalipse. E você vê que segue essa mesma ordem, essas mesmas coisas. Então, como eu falei, nós estamos no presente do livro de Apocalipse agora. E na semana que vem, nós vamos continuar a ver o resto do calendário que Deus deu para a igreja, que daí vai nos levar para o arrebatamento e os eventos futuros, tá?